perdido, ele me achou. Glória. Amado Deus, soberano Pai, Criador, sustentador do universo e sustentador nosso também. Humilhado a teus pés de santidade, Senhor, encontramos nesta noite, Pai, para te agradecer por mais esta oportunidade tão maravilhosa, Pai, de encontrar as portas abertas e nós podermos adentrar para termos companheirismo com a tua palavra e muito mais neste dia de ceia do Senhor, o qual estamos aqui para reverenciar, ó Pai, em lembrança aquele dia no Calvário. O Senhor diz toda vez que comerdes o pão asmo e beberdes o vinho, relembrai a minha morte até que venha. Aqui estamos aqui na esperança e na expectativa do teu retorno, ó Pai. Já cantamos, já oramos, já subimos nas asas do louvor, agora é o momento da palavra. Que o Senhor fala conosco pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor seja com cada irmão, com cada irmã. Senhor eterno, de antemão, nós consagramos para estas poltronas que foram adquiridas aqui, Senhor eterno, com os esforços do teu povo. Pai Santo, nós já oramos na sexta e nós ainda fazemos aqui a reconsagração. Pai Santo, que o Senhor abençoe, tire todo o mal, toda a atmosfera contrária e que seja para uso da tua obra. Pedimos que o Senhor abençoe todos os utensílios aqui nesta noite, Pai. E abençoe também, Pai Santo, agora a parte da palavra. O que temos que continuar fazendo aqui, Pai. Pedimos a direção do teu Espírito Santo. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém, amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, amados, por um momento. Nós temos algumas coisinhas aqui. Glória a Deus. Antes de passarmos para a palavra, pedir por irmão Tarcísio, depois dá uma pausa aí, tá, irmão? Dá uma pausinha na hora que eu for. Por enquanto, pode deixar. Amados, primeiro, agradecer a Deus, né? Porque hoje é ceia, né, irmão? Santa Ceia do Senhor. Cristo não veio ainda, né? Físico, né? Só veio na forma do Espírito Santo. Estamos esperando ele, né? Então, enquanto ele não vem, nós temos que ter o cerimonial da ceia do Senhor. Comer do pão, beber do vinho, lavar os pés, até que ele volte. Também gostaria de agradecer a Deus por cada irmão, cada irmã que veio. Também o testemunho da irmã Neuza aí, né? Deus mostrando para ela, né, irmãos? Eu pedi que ela contasse porque, às vezes, Deus, ele vindica as coisas diante de nós e nós, muitas vezes, passa batido, né? Eu não vou entrar em detalhes porque tem coisa que não compensa falar. Mas aquele dia da natureza aqui, de Caim, Deus vindicou a mensagem do começo ao fim aquele dia, irmãos. Tá? Desde o começo do culto, as coisas que aconteceram, e o final do culto, quando entrou aquela pessoa correndo aqui dentro, batendo na parede ali, aquelas coisas, tudo estava no controle do Espírito Santo. Né? E a irmã Neuza, eu pedi para ela contar porque ela teve o sonho caindo aquelas coisas gosmentas dos braços dela, né, irmão? Como uma algema, né? Como uma natureza. Ela estava, na verdade, a pessoa fica aprisionada pela natureza velha, né, irmãos? Mas graças a Deus, Deus tem trocado a nossa natureza, né? Se ainda não trocou, mas você está em processo de ser trocada a sua natureza, né? E hoje eu vou entrar num assunto bem forte aqui ainda, né? Meu Deus do céu, logo dia de ceia, mas né? Eu pedi para Deus alguma coisa, ele falou, faz isso. Então tem que fazer, né, irmão? Deus falou, Domício, a fogueira está muito pouco, está faltando lenha. Então vamos lá trazer uma carreta de lenha logo, né, irmãos? E incendiar. Força de expressão. Então, Deus abençoe a irmã Neuza pelo testemunho. Eu queria pedir para o irmão Gesiel vir aqui na frente, irmão Gesiel, um pouquinho aqui. Glória a Deus. Só ficar ali do lado um pouquinho. Pode ficar aí. Amados, o irmão Gesiel, ele é jovem, bom testemunho, está ajudando a causa. E hoje eu quero apresentar ele para a igreja, que ele vai ajudar na porta. Amém? Vai ser porteiro. E quando for amanhã que Deus preparar uma esposa para ele, ele vira diácono. Não é isso, irmãos?
Então eu quero apresentar, que vocês, quando for lá, lembram do irmão Gesiel, filho da irmã Ambrosina, que ele vai ajudar na porta, tirar oferta, ajudar aqui na dinâmica dos cultos. Tá certo? Gesiel Rodrigo, Deus abençoe. Pode sentar, irmão Gesiel. Deus abençoe. Amados, tem uns obreiros aí que daqui não tem que tirar um domingo aí para nós orar para uns obreiros novos aí, né? Uns novos obreiros, né, irmão? Porque não pode faltar, né? Tem que sempre ter obreiro, né? Sem equipe a gente não chega a lugar nenhum. O próprio Cristo precisou de uma equipe de 12 homens, né, irmão? E Deus precisou da equipe dos patriarcas e depois dos profetas. Então nós precisamos de homens para trabalhar, né, irmão? Então Deus abençoe o irmão Rodrigo, irmão Gesiel, vai ajudar também. Amados, agora, irmão Tarcísio, pode dar uma pausinha? Pode soltar a mão. Glória a Deus. Também Deus abençoe a irmã Darlene, né? É Darlene, filha da irmã Delcília, né? Está acompanhando. Veio com mamãe hoje, né? O restante é tudo de casa mesmo. Vamos dar o bem-vindo para ela. Sois bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sinta na casa do Pai Celestial. Amém? Vamos abrir no livro de Hebreus, amados. Hebreus 9. Alguns irmãos me ligaram, irmão, que não puderam vir. Está enfermo, que é o irmão Sérgio. Né? Está acidentado. Também o irmão Sérgio Aranda também não pôde vir. E os outros também não puderam. E os que puderam, glória a Deus, vamos tomar a ceia do Senhor nesta noite. Hebreus 9. Glória a Deus. Estamos tendo também, irmãos, os cultos aqui nas sexta-feira, culto de oração. É uma hora perigosa agora, irmãos. Você vê que Israel está se posicionando. Israel é o relógio de Deus, né? Cristo está às portas. A coisa, irmão, está funilando, tá? É mais tarde do que pensamos. A coisa está acontecendo debaixo do nariz do povo e o povo não está notando. Tá? Então, venha para orar. Tá? Os que podem, têm condições, não fique em casa na sexta-feira não, venha para o culto de oração. Temos o culto de quarta-feira também, de adoração. Os que podem, venha participar do culto, tá? No Tijuca lá é terça e sábado também. Aquele que quiser ir lá assistir culto conosco, Deus abençoe. Vamos ler a partir do verso 1, amados. Hebreus 9, verso 1. Ora, também o primeiro tinha ordenação de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo do Santo, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, e todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifício, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções, justificações da carne imposta até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação,
nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculando a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. É por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Amém. Até aqui no 15, amados, agora vamos para Mateus. Só mais uma escritura. Mateus 26, 26. Glória a Deus. É muito bom ler a Bíblia, né, irmãos? Mateus 26, 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos. E disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Amém. Podeis assentar, amados? Glória. Amados, o que eu tenho aqui hoje para passar para a igreja é muita coisa. Como hoje é dia de ceia, eu não vou estender muito, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu quero ver se eu posso passar para a igreja pelo menos uma partezinha do que Deus inspirou nós para falar. Às vezes eu gosto de trazer um banner, né? Mas eu vou trazer qualquer dia um banner mostrando, irmãos, o tabernáculo. Vocês podem ver aqui que nós lemos Paulo, porque Paulo que escreveu esse Hebreus, tá? O teor de sabedoria e conhecimento para escrever Hebreus teve que ser o próprio apóstolo Paulo. Porque lá no final da carta de Hebreus, ele menciona os certos irmãos que era companheiro dele. Então veja, a carta aos Hebreus é uma carta anônima, irmão. Paulo não colocou o nome nessa carta, porque senão eles rasgavam na hora. Tá? A carta foi colocada por debaixo da porta do templo, tá? Para os judeus, hebreus, lerem. Então está aqui, carta aos Hebreus, mas quem é o autor? Não tem nome. Nós estamos falando porque o profeta disse que é Paulo. E você pode ver que o teor de sabedoria e conhecimento é profundo. Essa carta aos Hebreus é tremenda. Mas hoje vamos falar um pouquinho aqui, como é ceia, do tabernáculo. Tá? Vocês podem ver, irmãos, que o tabernáculo, para quem já viu, eu já dei ensinamento aqui, né? O tabernáculo, ele é feito com 3 repartições: átrio, lugar santo e lugar santo do santo. Amém? 3 repartições. Lugar santo, santíssimo e o átrio. Por exemplo, vou citar aqui nós da igreja. Lá, aquela parte lá da outra parede ali, lá é chamado átrio. Só que ainda que é coberto, tem telha. Mas o átrio lá do Velho Testamento, do tabernáculo, era descoberto. A parte do átrio não tinha cobertura. Era um compartimento aberto. Quando se entrava para o lugar santo, já era coberto, tinha cobertura. Tá? Tinha esse menorá que vocês viram aqui na tribuna, né, grande, feito de ouro, 70 quilos de ouro praticamente, por isso que era cobiçado, né, irmãos? Tinha uma mesa com 12 pães, chamados pães da proposição, que só o sacerdote podia comer daqueles pães. Tá? E aí tinha o outro compartimento, que tinha o véu, o segundo véu ali, que entrava para o santo do santo. Tá? Lá só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano,
levando uma bacia de sangue para Deus perdoar o pecado do povo. Tá? Então ali, na frente, ali é o átrio. Aí onde vocês estão, é o lugar santo. Mas aqui no altar é o santo do santo. Aqui é o santíssimo. Aqui é onde canaliza a coluna de fogo, onde Deus desce e inspira a palavra para o pregador falar. Amém? Qualquer igreja, aqui é o lugar mais santo da igreja, é atrás aqui da tribuna. Tá. Fazendo uma aplicação, você viu que aqui é o tabernáculo. Mas também você é um tabernáculo de Deus. Amém? Você sabia que Paulo disse, vós sois o templo de Deus. O irmão é o templo. A irmã é o templo. A irmã tem corpo, né? O irmão tem corpo, que é o átrio. Você tem o espírito, amém? Que é o lugar santo. E você tem a alma, que é o santo do santo. Por isso que Paulo diz, seja irrepreensível corpo, espírito e alma. Amém? Então Deus não está na carne nossa, Deus não está no nosso espírito, Deus está na nossa alma. Como Deus não estava no átrio, Deus não estava no santo, Deus descia coluna de fogo no santíssimo. Por isso que o sumo sacerdote, para entrar lá, ele tinha que entrar preparado, porque senão ele morria. Amém? Ele morria. Então eu fiz 2 aplicações já, né? Agora eu vou fazer uma terceira para vocês. Hoje eu não vou, vai ser muito profundo, irmão. Deixar para os outros cultos, né? Mas hoje vai ser só uma pincelada. A terceira aplicação, irmão, você que está me ouvindo, pensa no planeta Terra. Era para mim trazer o globo, né? Está lá dentro, eu esqueci de trazer o globinho para mostrar para vocês. Como que é o planeta Terra? O planeta Terra, o Sol nasce ali no leste, põe no oeste, amém? Norte, sul. É isso o planeta Terra, não é isso? Então, ali onde o Sol nasce, irmão, de lá para cá, tá? Todo o planeta Terra também representa o tabernáculo. Amém? Toda a humanidade que está em cima dessa terra, todas as pessoas, está dentro desse planeta Terra, que também representa um grande tabernáculo. Pastor, quem está no átrio? Os ímpios, os incrédulos, está no átrio. O átrio, o mundão aí, pelo planeta, é o átrio. E os denominacionais estão no lugar santo. Os denominacionais, eles estão na segunda parte, aqui no mundo, chamado lugar santo. Afinal, eles têm um pouquinho de santidade, né, irmão? Eles lê Bíblia, canta, ora, né? Mas quem está no Santíssimo, além do véu? A mensagem. Amém? A mensagem, meu irmão, está além do véu. É forte, né? Para você, agora você sabe onde é que você está. Você está além do véu. Tá? Por isso que eu falei que é profundo o ensinamento. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Eu sei que tem coisa aqui que vai, né? Vamos ver se Deus me dá aí. Para esse relógio aí, Senhor. Glória a Deus. Para o tempo, Senhor. Glória a Deus. Veja, irmão. Então, corpo de carne, né? Átrio, lugar santo, espírito e o santíssimo, a alma. Tudo tem que ser santo. O tabernáculo é uma casa de 3 compartimentos. O profeta irmão Brana falou isso. Você vê, você tem sua casa lá, mas na sala você tem companheirismo, na cozinha você se alimenta, mas no quarto você tem a intimidade. Amém? Onde é que Deus está conosco? Ele está no nosso quartinho, na alma. A intimidade de Deus conosco não é carnal. Não é na nossa mente, né? Onde está a representação do Espírito. É na alma. Toda casa, irmão. Lá nos Estados Unidos tem casa que tem 200, 300 quartos, né? Dos ricos, dos milionários. Mas no fundo, toda mansão, ela vai ter um quarto para a pessoa dormir, a sua esposa, seu marido, viver a sua vida conjugal, né? Íntima. Tem a cozinha onde senta, come, cozinha os alimentos. E tem a sala aonde conversa. Tá certo, irmão? Pode ser a maior casa do mundo, o profeta fala. Vai ser sempre 3 compartimentos. Amém? Só para vocês terem ideia. Então veja.
também representa o planeta Terra, como eu disse. 3 classes de pessoas. O mundo é o átrio, o sistema religioso é o lugar santo, mas a noiva da hora de Cristo está no lugar santíssimo. Por isso que Deus separa. Como é que nós vamos ficar misturado com o mundo? Quem entrou além do véu, irmão, quando o véu caiu nas costas, acabou. Por isso que ou você é cristão mesmo ou não vai ser nada. Porque quem está lá no ato, no sistema denominacional, eles vão purgar diante da besta. Porque eles não têm coragem de romper o véu. Eles não têm coragem de receber um profeta. Não têm coragem de tomar o nome de Jesus Cristo. Eles ficam lá na Trindade. E mesmo assim Deus ainda vai salvar alguns, né, irmãos? Porque eles vão passar pelo crivo da marca da besta. Tá. Verificamos o corpo de carne. Vamos falar agora só um pouquinho do corpo de carne. O átrio. Nossa carne é o átrio. No corpo físico, veja, você tem que cuidar, né, a vestimenta, não é, irmão? Você tem que cuidar da vestimenta para os homens, para as mulheres. Não vou entrar em detalhes. Você tem que ter mãos limpas. Amém? Mãos limpas. Limpo de mão, puro de coração. Amém? O que é a mão limpa? Que não rouba, que não derrama sangue, que não faz trapaça, né, irmão? Que não usa suas mãos para o diabo. Tá? Mãos limpas. Não vou entrar em detalhe, porque isso aqui eu tenho que pregar só isso. Pés santos. Amém? Está falando do átrio só do seu corpo de carne. Onde é que você põe seus pés? Você tem que ter pé santo. Não é estar na igreja e outro dia estar lá na carniça. Numa boate, vendo as mulheres dançar no pole, ou vendo os gays, desculpe a expressão, os homossexuais também, pelado. Aí no outro dia está lá na igreja, glória a Deus e aleluia. Isso é um corvo. Isso não é uma águia. Então você tem que ter santidade no seu corpo físico. Por isso que as mulheres não podem cortar cabelo, não podem usar roupinha imoral, tem que cobrir o corpo. Os homens a mesma coisa, nada de bermuda, nada de short, nada de camiseta regata na rua. Isso eu só estou falando do átrio, do corpo. Agora vamos para mais uma coisa. A vestimenta, que eu não vou entrar em detalhes, mãos limpas, pés santos. Aí você tem os 5 sentidos do corpo, né, irmão? Além disso, você tem os 5 sentidos do corpo. Do corpo, tá? Que é audição, tato, olfato, cheirar, paladar, quando você põe na boca, na língua, sente o sabor, paladar, visão e audição. Amém? Visão, tato, olfato, paladar, visão e audição. Eu não vou explicar um por um, mas eu vou deixar claro aqui, irmão, audição. A audição, né, é o que você ouve. Tá? O que você está ouvindo? Você tem que ter um controle lá na sua mente, tá? Para dominar e vencer e não deixar entrar nos seus ouvidos aquilo que Deus não agrada. Você tem que ter o controle do que você vai ouvir. Agora, se a sua dieta é suja, você vai ouvir porcaria. Vai ouvir coisa que não presta. Mas se você tem uma dieta da palavra, uma dieta limpa, você gosta de coisas puras, você só vai ouvir coisas boas. Só isso de audição. Vou falar, porque o negócio é longo, irmão. Audição. Tato. Pelo amor de Deus, pegou o mundo inteiro. Tato. O que Deus falou lá no Gênesis para Adão e Eva? Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem toca na árvore. Nem come do fruto e nem toca. Não podia tocar, irmão. Claro. A Eva estava de que jeito? A Eva era uma árvore. A Eva estava nua. Então não podia comer do fruto que estava no meio do jardim. O que estava no meio da Eva? Seu órgão genital. Vou falar bem claro para vocês entenderem. Não podia tocar. Até hoje não pode tocar. Tocar hoje é pecado do mesmo jeito, mas hoje está no celular. O diabo
criou um mundo chamado mundo virtual. Até o mundo físico, não tem? Tem. Satanás criou um mundo virtual, um mundo imaginário. E pelo toque, né, irmão? Onde é que veio parar, meu irmão? Como que Deus sabia lá no Gênesis? Não toca. Aí a pessoa pega o celularzinho lá e toca lá, deixa para as criancinhas. Criança vendo pornografia, homem nu, mulher toda. Você está entendendo, irmão? Por isso que o pai e mãe tem que criar os filhos no caminho que devem andar, não deixar as coisas na mão dele, porque não tem controle. Nós, adultos, se não cuidar, não tem controle. Vai ter controle das crianças? Falando de toque. Então, veja, irmãos. Tato, que é o toque que eu falei. Olfato. Irmãos, o que tem olfato? O sentido da carne, é? Você sabia que tem um perfume que o homem não precisa ter beleza nenhuma. Se ele passar aquele perfume, irmão, é uma fila de mulher atrás dele. Sabia disso? É uma fila de mulheres atrás desse homem. Eu posso dar um abraço de você? É assim que elas falam. Tá na rua aí, irmão. Eu posso dar um abraço em você? Nossa, mas que cheiro que o senhor tá, moço. Aqui, ó. Olha o pecado aqui. Não, eu sou casado. Não, mas esse seu perfume é demais. Pelo amor de Deus. Só um abraço só. Onde o senhor comprou? Tá aí na internet, irmão. Deitando e rolando aí. Tá? Perfumes da Arábia, perfumes do Irã, perfumes do Afeganistão, daqueles países lá. Você sabe como é que é? E não é em vão que o olfato está no nosso corpo para cheirar. Né, irmãos? Tá, vamos seguir. Então veja, audição, tato, olfato, paladar de comer, né? Você sabe que muita gente morre pelo paladar também, vira glutão, quer comer demais, glutão não entra no céu. Visão, você tem que cuidar o que você vê, tá? Porque está diante de você a visão, seu olho, você tem que cuidar o que você vê, monitorar o que você vê, porque o diabo entra por duas coisas, tá? O diabo entra pela visão e pela audição. Uma pessoa chega, conta uma história, né, te conquista, você já era. São duas coisas fáceis para Satanás conseguir dominar as pessoas. É a visão e a audição. Então são coisas que você tem que monitorar, você tem que cuidar, você tem que ser muito bom para não cair e não ser enganado. Amém? Então eu só falei um pouquinho, irmãos, aqui do físico, dos 5 sentidos do homem de fora, da mulher de fora. Agora, veja, tem que dominar o corpo. Você tem que dominar esse corpo, vencer. A mulher e o homem, cuidar do templo. Amém? Ah, pastor, mas é a carne. Sim, você tem que cuidar do templo. Porque esse templo não te pertence. Esse templo é de Deus. Ele vai ser transformado. Deus não vai perder o seu templo. A peçonha que está dentro de ti, que é a carne, que é a peçonha do... Isso aí vai exalar de você. Isso aí vai sair. Esse seu sangue mesmo vai evaporar de você na transformação. Mas o corpo, seu corpo é redimido. Deus não perde nem os seus fios de cabelo da cabeça. Tá? Então veja, amados, veja bem. Então tem que dominar, tem que vencer. A mulher e o homem têm que cuidar do templo. Aí eu marquei aqui, tatuagem. O povo não cuida do templo, né, irmão? Olha como é que está o mundo, irmão. Eles colocam tatuagem de todo tipo. Quem se converteu já tinha, amém. Deus não vai levar em consideração. Tá? Porque a tatuagem, lá no Levítico 19, se não me fale, Deus disse, não faça marcas. Na outra tradução, não faças tatuagem no teu corpo, porque ele é santo. Aí a pessoa coloca caveira, palhaço nas costas, rosa, dragão. Né, irmão? E depois o inferno abre para ele. O que eu fiz? Então, tatuagem, piercing. Ah, é um piercing no nariz, só um pontinho aqui. Não! Não toque no templo. Brincos, penerucalhos, símbolo da escravidão. Era o diabo que sovelava a orelha das mulheres e colocava um pingente, você é minha, e acabou. Hoje todo mundo coloca como enfeite, como uma decoração, mas para Deus ainda é símbolo de escravidão.
Tá? Brincos. É bonito, né, irmão? Põe ouro, põe pedra preciosa. Fica bonito. Mas se você quer saber, Deus não agrada dessa beleza mundana. Sabia disso? Deus não agrada. A beleza é Cristo no coração. É Cristo encoberto no coração, diz Pedro. Tá. Muito bem. Piercing, brincos, enfeites, sapatos altos. Irmão, eu sei, aquilo as irmãs não usam, tal, né? Mas você já viu o sapato das piriguetes? Dos trans? Irmão, mas o trem é tão, né, não dá nem, não sei como que eles conseguem andar com aquele negócio. Por quê? Porque o negócio é sexual. A mulher que usa aquilo, ela tem que empinar, tá? Ela tem que requebrar para andar. Ela tem, querendo ou não, ela tem que ter um andar sexy. Estou falando alto, tá, irmão? Não, essa medidinha. Padrão, tem uma certa medida que tudo bem. Não vamos ser legalistas também. Tá? Mas tem umas, meu irmão, que dá licença. Deus da glória. Tá? Não dá. Salto alto exagerado. Cortes de cabelo também. Então você cuida do corpo. Amém? É para cuidar do corpo, que é o seu átrio. Quer ser santificado? Quero. Então cuide desse átrio, que é o seu corpo. Amém? Agora vamos para a segunda parte. Espírito. O Espírito é o chamado lugar santo. Tá? No Espírito tem uma mente. A mente não pode desobedecer. Tá? A mente, o seu Espírito tem uma mente. Por exemplo, eu citei aqui, irmãos, para você entender. A nossa mente, que está aí dentro da sua cabeça, ela é como um balconista. Tá? Ela é como um assistente do patrão. Entendeu? É a sua mente. Por isso que quando você converte a Cristo, que você vem para Cristo, Cristo muda o balconista da sua mente, ali, que é a mente. Ele troca a sua mente. Porque a mente tem que obedecer ao Espírito. Que a mente está ligada ao Espírito. Você está entendendo? Por isso que Paulo disse, vós tendes a mente de Cristo. E quando você chega na mente de Cristo, que é o balconista, que você, eu estou precisando de paciência, ele traz para você. Estou precisando de fé, ele traz para você. Estou precisando de amor, ele traz para você. Está entendendo? Porque é uma mente convertida a Cristo. Mas e quando é a mente da incredulidade? O que ele traz para você? Arrogância, ira, peleja, doença. É o que ele tem armazenado lá para você. Coisas negativas, coisas que não prestam. Tá? Então veja, irmãos, Espírito, lugar santo. Tem uma mente, um funcionário, um balconista, veja, que lhe entrega o que tem no estoque. O que é que você tem no seu estoque? Esse segundo compartimento, que é o Espírito, é dotado também de 5 poderosos sentidos. Dentro desse Espírito também, não é mais a carne já falamos. Agora falamos do Espírito. O Espírito ele tem memória, consciência, imaginação, afeto e razão. Amém? Esses são os 5 sentidos que estão dentro do seu espírito. Que desculpe que eu vou falar. Você não pode servir a Deus com os sentidos da carne. Você não pode servir a Deus vendo. Você não pode servir a Deus ouvindo. Você não pode servir a Deus tocando na imagem, vamos dizer assim. Deus não aceita. Você não pode servir a Deus com os sentidos do Espírito. Que é isso aqui, imaginação, memória, consciência, afeto e razão. Você não pode servir a Deus com os sentidos do Espírito. Por quê? É santuário. Não é ainda além do véu. Além do véu, sim. Lá você pode servir. Mas aí não. Por quê? Então, irmãos, veja bem. Os 5 sentidos têm que serem convertidos, mudados. O que acontece com os sentidos do Espírito? Eles têm que ser mudados. Entre o Espírito e a alma, amém? Existe o véu. Assim como o tabernáculo natural tinha um véu. Entre o seu espírito, irmã, e o seu espírito
espírito, irmão, e a alma sua tem um véu. Amém? O profeta falou isso na Apocalipse 4. Esse véu é chamado de véu de vontade própria. Por isso, irmão, por isso que tem coisa que a gente fala, não tem problema não beber uma cervejinha. Tá entendendo? Ele não rasgou ainda o véu de vontade própria. Ele ainda está com o pezinho lá atrás ainda. Qualquer coisinha ele volta para trás. Por isso que você tem que entrar além do véu de uma vez. Amém? Estou falando do homem interior. Entre o seu espírito e sua alma tem esse véu. Esse véu tem que ser rasgado. Amém? E não é Cristo que rasga, não. Você viu que o véu lá do templo rasgou sozinho. Né? Sozinho assim. Os anjos foi lá e... Né? Esse véu, você tem que rasgar esse véu. Eu que tenho que rasgar o meu véu. E crer verdadeiramente. Amém? Agora, veja. No espírito, como disse, tem os sentidos. Que é memória, consciência, imaginação, afeto e razão. Memória, meu irmão, a minha memória tem que ser armazenada as coisas de Deus na minha memória. É um HD muito grande que Deus deu para nós. Para armazenar coisas boas, não coisas ruins. O povo usa a memória para armazenar, ter lembrança de coisas que não prestam. Tá? Tudo que você vê e ouve, a memória registra lá na sua grande biblioteca mental. Cada um de vocês aqui tem uma biblioteca mental dentro de vocês. Por quê? Porque tudo é registrado, irmão. No dia que Deus pegar a sua fita ou o seu CD que está aí e colocar para tocar, Ele vai ver toda a sua vida que foi gravada. Dentro de nós tem algo gravando a nossa vida, o que falamos, o que procedemos, o que pensamos. Deus mesmo já nos equipou com algo dentro de nós, gravando tudo. Por isso que pelas suas palavras será julgado. Pelas suas palavras serás condenado. Então você tem que saber o que você vai pôr na memória. Consciência, pelo amor de Deus, irmão. A consciência nossa, que é um dos sentidos do Espírito, ela tem que ser limpa. Não pode ser uma consciência sentir culpado. Você vê que se você mentir, se você pregar uma mentira, automaticamente a sua consciência recebe um grito lá da alma. Ei, psiu, você acabou de mentir. A sua consciência pesa na hora. Puxa vida, eu sou cristão. O que eu estou fazendo? Oh, você me perdoa? Você me desculpa? Não era isso que eu queria te dizer, não é? O que acontece com essa consciência se você não cuida dela? Ela vai cansando, ela vai cauterizando aquilo, vai morrendo. Daqui uns dias a sua consciência está morta. Você fica frio. Você passa de carro em cima de uma pessoa e vai embora. Você nem para dar socorro, porque a sua consciência já está fria. Mas quando você passou o véu, rompeu o véu, de vontade própria, a sua consciência, irmão, está ativa. A consciência é como uma pequena sineta avisando para você de que algo está errado. Tá? Por isso que tem pessoa que fala, não pesa a consciência, não. A consciência é só uma sineta, irmão. Além que tem o Espírito Santo ainda, para te bater na cangaia. Bater e falar, você está errado. Você vê que o irmão Brana, quando mentiu para os advogados, né, o Espírito Santo, o anjo, falou, ei, o que você quer orar aí? Vai orar para quem? Ele teve que cortar lá e consertar com os advogados. Não foi nem a consciência do irmão Brana que acusou ele. Foi o próprio anjo que falou para ele. Então, irmãos, nós temos, no homem de dentro, no homem interior, esses 5 sentidos. Tá? Que você tem que ter o controle deles. Memória, consciência e imaginação. Por isso que eu falei que uma coisa que Deus deu para nós muito maravilhosa é chamada o pensamento. Deus é livre para você pensar o que você quiser. Amém? Claro, você não vai pensar coisa errada. Não vai pensar coisas ruins. Pensa coisas boas. Né? Pensa nas coisas do alto. Por quê? Porque Ele te deu imaginação, irmão.
Olha como que Deus é maravilhoso. Ele te deu um atributo dentro de você chamado imaginação. Para você imaginar, amém? As coisas. Por exemplo, você chegou aqui na igreja, né? Você não imaginou qual cadeira você ia sentar? Você está naquela ali, tá? Não é assim, irmão? Tudo nós imaginamos. Vamos calcular que alguém põe você num quarto preso. Você tem que imaginar como escapar dali. Não é? Não é, Vitória? Bom, eu tenho imaginação. A minha imaginação é fértil. Então o que eu vou fazer? Eu vou escalar, vou quebrar telha e vou vazar por cima. Eu não tenho imaginação, não sei o que fazer. E morre lá de fome, de sede. Era só dar um murro na telha ali. Não usou a imaginação. Tem uma historinha, só para descontrair vocês, embora a hora está voando. Uma alegoria. Diz que um senhor foi na África caçar. E levou o cãozinho dele, aquele cachorrinho cofapzinho, né? Aí o cachorrinho saiu por ali e tal, e estava num lugar, numas pedras ali, encontrou um osso lá e estava lá. Aí, irmãos, parecia uma pantera daquelas grandes, estava a ponto de pular naquele animalzinho. E quando estava para pular em cima dele, ele disse: "Ô, pantera deliciosa que eu acabei de devorar." A pantera olhou para trás e disse: "Ô, irmão, perna para quem me tem." Aí lá longe, um macaco olhou aquela estripulia e falou: "Que pantera besta, um cachorrinho daquele." Né? O que a pantera... O macaco desceu nos galhos da árvore e correu lá: "Ô, pantera, corre lá. Ele não devorou coisa nenhuma, ele te pregou uma peça." Então vamos lá ver quem é que come quem. Vamos lá. E o macaco na costa da pantera, né? Como é que é o macaco, bicho? Aí chegou no lugar que o cachorrinho não tinha osso, não tinha nada. Aí quando o cachorrinho, né, irmão, viu que a pantera tá chegando com o macaco, dedo duro nas costas, o cachorrinho deu as costas para a pantera. Quando a pantera via, ele falou: "Ô, macaco miserável, tá demorando de trazer a minha pantera para me comer." A pantera deu uma rebanada, assim, irmão, jogou o macaco de lado e ó. Isso chama imaginação. Amém? Ele imaginou como escapar da pantera. Tá? Então, Deus dá para nós, irmão. Está aqui. Só que, como eu disse, essas coisas têm que serem convertidas. Porque senão você imagina o mal. Na mão que você estiver, é que você vai trabalhar. Se você estiver na mão de Deus, você vai trabalhar para as coisas de Deus. Mas se você estiver na mão do diabo, você vai imaginar e fazer as coisas do diabo. Tá? Então, nessa noite, irmão, estamos falando do tabernáculo. Nós somos o tabernáculo. Tá? Deus vai levar cada um de nós. Por isso que Cristo diz: "Eu derribo esse templo e dentro de 3 dias eu levanto." Não estava falando do templo de tijolo. Estava falando do tabernáculo dele. Amém? Cristo foi o tabernáculo. Amém? Cristo tinha o átrio, que era o corpo físico. Cristo tinha o lugar santo, que era o seu espírito, que estava lá. E tinha o santo do santo, aonde Deus estava no coração dele. Onde é que Deus hoje está? No nosso coração. O profeta fala: o trono de Deus era na eternidade. Depois o trono de Deus passou para o coração de Jesus. Hoje, onde é o trono de Deus? Nos nossos corações. É no seu coração que Deus reina, irmão. Quem chegar primeiro lá vai reinar. Tem gente que não é Deus que chegou. Aí no mundo, sabe como é que é? Tem muita gente que quem reina é o diabo. Está lá no coração da pessoa. Serve o diabo, faz tudo o que o diabo oferece. Mas nesta noite, nós estamos aqui, libertos, amém? Com o nosso átrio santificado, amém? As irmãs, os irmãos, é um dia de pedido de perdão. O balconista ali, que está na nossa mente, você vai chegar lá e falar: eu quero perdão hoje, viu? Me dá um pouco de perdão aí. Estou precisando de perdão. E Deus vai te dar o perdão. Porque você vai comer do pão e do vinho. Você vai lavar os seus pés. Você veio hoje no tabernáculo, irmão, para ouvir a palavra de correção. Hoje é uma palavra de correção para nós. Amém? Então veja, os sentidos têm que ser convertidos, mudados, tá?
Observação, eu coloquei aqui, a razão tem 3 amigos. Porque é memória, consciência e imaginação, né? Aí falei, afeto e razão. O afeto, irmão, tem que ser convertido. Tá? O afeto. Porque se você não tiver o afeto convertido, você popa o filho, entendeu? Você popa o irmão errado por causa do afeto, por causa da amizade. Não podemos ter afetos. Não. E se tiver o afeto aí contigo, tem que ser um afeto convertido. Por exemplo, tem gente que não vem na igreja porque o outro não vem. Ah, eu não vou na igreja se meu marido não for. Pronto. Aí fica 10 anos, 20 anos. Então, o marido é a muleta. Não pode. Você tem que ter é você e Deus. Amém? Deus em primeiro lugar. Se você quer ter afeto, tenha afeto com Deus em primeiro lugar. Se você colocar qualquer outro na frente, é idolatria. Se você troca Deus pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo parente, por ser, é idolatria. Então o seu afeto tem que ser convertido. Quando você tem o afeto convertido, você coloca Deus em primeiro lugar. Não é a família. Família vem em segundo. Trabalho em terceiro. Tem gente que troca o culto pelo trabalho. Pastor, não dá. Todo domingo empurra a vaca no buraco. Desculpe a expressão. Mas o que foi? A vaca está no buraco. Traz mais 2 irmãos aí também para ajudar a tirar a vaca do buraco. Todo domingo? Todo domingo? Ah, esse domingo eu já vou ter que inventar um negócio para mim não ir na igreja. Vou empurrar a vaca de novo no buraco. É Cristo falou isso aí, irmão. Então, o domingo você tem que fazer um programa para Deus e acabou. No domingo você tem que fazer o programa para Deus. É exclusivo dele. Porque é ele que sustenta a sua vida. Ele que te livra do acidente, da bala perdida, de pecar. Ele que te guarda das enfermidades terríveis. Agora está aí nos refrigerantes, na cerveja, nas bebidas. Né? O metanol está aí, ó. Matando o povo pela boca. Os beberrões. Até o refrigerante está perigoso você tomar. Já é perigoso, né, para quem tem glicose alta. Né? Então, irmão, veja, o seu afeto nessa noite tem que ser convertido. Tá? O afeto. Tem gente que por causa do afeto não serve a Deus. Tem gente que tem medo de corrigir o seu irmão. Não pode ter medo de corrigir, irmão. Quem ama, corrige. Aí você popa hoje, popa amanhã. Quando você for falar com ele, é tarde. Ele já tomou outro rumo. Tem que corrigir. E ele tem que obedecer. Nem que envermelhe a cara. Amém? Tem que obedecer. Você estou errado? Tá. Mas eu estou errado mesmo? Tá. Você está errado e fica quieto. Não abra a boca. Você está errado. O errado tem que ficar quieto. Aceita. Amém? Obrigado. É isso que eu precisava. Obrigado por ter me corrigido. Eu precisava dessa correção, rapaz. Eu já estava para pôr uma corda no pescoço. Irmão, eu já vi essa fita. Socorrer uma pessoa que ia morrer no outro dia. Então veja, aí vem a terceira coisa, que é a razão. Todo mundo quer ter razão. É um dos elementos do seu espírito. Memória, consciência, imaginação, afeto e razão. A razão é o cavalo do cão. Divórcio por causa de razão. Desculpe, irmão, todo mundo tem razão. O que você tem que fazer com a razão? Ou ela é convertida, ou você chuta ela fora. Eu tenho razão, eu não aguento mais minha mulher, eu vou embora, vou arrumar outra. Ah, eu tenho razão, eu estou cheio de razão. Meu marido não está me servindo mais. Ficou feio, barrigudo, velho. Não é assim, irmã? Trabalhou a vida toda para te ajudar, agora que está velhinho, né? Não tem razão? Tem. Mas a razão é o cavalo do cão. A não ser que a sua razão seja convertida. Se for uma razão convertida no Espírito, amém. Agora, eu marquei, isso é eu, tá, irmão? Não foi irmão Brano, eu marquei particular. 3 amigos da razão. O argumento, o arrazoamento e o questionamento, que redunde tudo em murmuração. Amém? Por que Israel não entrou na terra prometida? Por causa da murmuração. Eles tinham razão de questionar contra Moisés. Está vendo, Moisés?
Ó, que sol quente de 50 graus, não tem água. Você nos tirou do Egito. Nós podíamos ter sepulcro no Egito, Moisés. Olha a razão aí. Tá vendo, Moisés? Ó, murmurando. Deus falou, não entra esse povo na terra prometida, Moisés. Então nós não podemos, irmão, ficar questionando Deus. Nós não podemos ficar razoando. O batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Mas eu fico com o Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é razão. Isso é arrazoamento. É o seguinte, Pedro mandou batizar no nome do Senhor, mas Pedro negou Jesus, para. Pedro era pescador, nem estudo tinha. Aonde que ele leva, irmão? Aonde que o questionamento leva? Aí a pessoa vai, é mesmo, né? Pedro que está. Então vamos ficar com a Trindade mesmo. E vai para o inferno com a Trindade. Porque a Trindade não tem nenhum batizado na Trindade, na Bíblia. Só a Igreja Católica que batiza, mas tudo errado. E as filhas da Igreja Católica. Então, irmãos, veja, os 5 sentidos do Espírito. O último é a razão. Então, quando você encontrar alguém, fala, eu tenho razão, fala, tudo bem, você não discute. Tá? Mas você já sabe que o crente não tem razão. Agora, na Coreia, o ministro lá, o Kim, né? O João, achou uma igreja subterrânea. E lá, irmão, eles mandam liquidar. Tem razão de matar tempo, porque não concorda. E os cristãos? Fazer o quê? Tem razão de falar, não, nós somos livres para viver. Amém? E eles morrem. Na Nigéria, matou um monte de crente. Esses dias agora, na Nigéria. Comunismo. Então, o que é isso? Razão. Eles têm razão, por quê? Eles querem manter o partido deles, o comunismo deles. E se nós não cuidar, vai entrar aqui no Brasil o comunismo. E se entrar, é permissão de Deus. E nós não podemos falar nada. Nós só temos que aceitar e ficar quieto. Por isso que o rapto está vindo aí, irmão. O arrebatamento da igreja está chegando. Amém? Porque o mundo, desculpe, o mundo está querendo uma coisa e Deus vai dar. Deus vai dar para eles. Sabe o que o mundo está querendo? A grande tribulação. O mundo está querendo chicote, fogo, pedra do céu caindo do peso de 70 quilos na cabeça deles. É isso que o mundo está querendo. Por quê? Desculpe aqui, tá, irmão? O povo não quer nada com Deus. Tá? Olha os que nós temos aqui. Quantas pessoas já batizamos, irmão? O povo não quer nada com Deus. O povo ama a carne. Paulo disse, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso nós não podemos ficar cuidando dessa carne, temos que santificar ela. Nós não podemos servir a Deus mentalmente, com mente, só com a nossa mente. A mente é o intelectual, é o intelecto nosso, não pode. Eu sirvo a Deus imaginando como é que é o céu. Não. Você serve por fé. E por onde você serve a Deus? Pela alma. Na alma você crê. No Espírito santificado você adora. Amém? E na carne? Na carne você é um ser humano. Você vive a vida humana. Porque na carne, o que você pode fazer na carne? Nada. Amém? Então na carne você é humano. No Espírito você é santo. E na alma você crê. A alma que pecar, essa alma morrerá. Mas e a alma que crê? Ela será salva. Que é o novo nascimento, que é a mudança de natureza. Amém? Irmãos, a hora voou. Glória a Deus. Veja, a mente não pode desobedecer o patrão. Quando crê em Cristo, Deus troca o atendente. Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. A alma é o lugar santíssimo. Você crê ou você tem dúvida? Existe um véu entre o espírito e a alma, chamado de véu de vontade própria. Tem que rasgar. A alma também é a natureza do espírito. Deixe Deus lhe dar uma nova natureza. Amém? Então esse véu, irmão, esse véu de vontade própria que está entre o espírito e a alma, está dentro de você. É uma coisa lá dentro da sua alma, do seu íntimo. É aquilo que você, quando vai fazer uma coisa errada ou está fazendo, você fala, Deus perdoa. Está entendendo? Você fala isso. Porque você não rasgou o véu ainda. O que você faz pela fé? Pela fé eu rasgo esse véu.
Senhor, eu sou totalmente entregue para ti. Faça de mim, Senhor, o que tu quiseres. É uma rendição completa para Ele. Não fica com o pezinho lá fora, debaixo da cortina. Qualquer coisinha só, passa por debaixo e volta para trás. Não. Porque no lugar santo ele perece, mas além do véu, você vê que a vara de Arão floresceu. Se você estiver doente ali, além do véu, você é curado. Amém? Se você estiver morto, você é revigorado. Amém? Então, nesta noite, irmão, por essa palavra, aqui é o lugar santíssimo. Amém? Aqui é além do véu. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, aqui é onde se transforma. Aqui é onde as pessoas alcançam a misericórdia de Deus. Aqui é onde Deus lhe inspira. Aqui é onde Deus trata no seu coração. Aqui é onde Deus entra no seu íntimo. É aqui, nesse momento, na sua alma, no seu interior, para você rasgar esse véu de vontade própria e falar: estou liberto, estou entregue. Coloca Deus em primeiro lugar e você verá a grande vitória do amor divino. Agora, irmão, marquei uma coisinha aqui para nós finalizar. Este véu entre o espírito e a alma é chamado de véu de vontade própria, tem que rasgar. A alma também é a natureza do espírito, como diz. Agora, vem uma coisa que eu não falei, mas vou falar aqui para você. O Mombrana também não falou nisso, mas eu marquei. A fala. Amém? Você vê que você tem 5 sentidos por dentro, no físico, 5 sentidos no espírito e um na alma, que é o crer ou duvidar. Tá? A fala, a palavra, é o véu do corpo completo. A fala pode ser carnal ou espiritual. Você tem que discernir a pessoa. Amém? Porque todo mundo fala, mas você está falando o quê? Você tem que discernir. Por isso que Deus deu para nós o discernimento. Aí é onde entra dons. Tá? Aí é onde entra o dom. Às vezes você está conversando com uma pessoa, você discerna o que aquela pessoa está querendo falar. Às vezes ela está querendo te enganar. Às vezes no negócio. Está entendendo, irmão? Então, na fala da pessoa. Tem gente que tem a fala perigosa. Fala baixinho, quieto, é muito perigoso. Outros fala com autoridade, né, irmão? Dá até medo. Tá? E outros têm traição na fala. Ele está te adulando. E o punhal está cravando nas suas costas. Na fala, você tem que discernir a fala das pessoas. Ele chega com aquela lisonja, oh, você é isso e aquilo. Chega ali, fala mal de você. Fala, a fala. Seu irmão, irmã, cuidado com a fala. Pensa primeiro antes de falar. Porque aí nós teríamos que mudar a palavra para língua. Falar da língua. Deu-lhe dons, presente para você agradá-lo, servi-lo. Então você agrada a Deus ou o diabo. Quem o seu dom está servindo. Aí Deus te dá dons. Os dons é derramado. São 9 dons, irmão. Deus dá dons para as pessoas. Todo mundo tem dom. Agora, você está usando o dom para Deus? Amém. Mas milhões e milhões e milhões de pessoas usam os seus dons para o diabo. Usa os seus dons para o pecado. Tá? Então, nesta noite, você que tem o dom, eu tenho o meu dom, eu uso para a palavra. Uma pessoa chegou e falou: pastor, vou dar tantos mil para você ser o nosso conferencista. Eu falei: não, eu vou ficar sendo conferencista do Espírito Santo. Porque é o dom que Deus me deu para falar da palavra. Então, o seu dom, irmão, sirva a Deus com o seu dom. Amém? Se é um músico, sirva a ele. Se é uma irmã que canta, canta hinos, louvores, não música do mundo. Amém? Do manancial de água limpa não pode sair sujeira, é água limpa. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Hoje é o dia de ceia. Resolvemos falar um pouco sobre o tabernáculo, que é o nosso corpo. Hoje você vai tomar a ceia do Senhor para santificação, para a purificação da sua alma, do seu espírito. E depois desse dia, dessa palavra, do templo, você vai ter sonhos e visões. Amém? Então nós vamos orar a oração de confissão de pecado. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, aqui está o tabernáculo, o átrio santo e o santíssimo. Pedimos, Pai, que o Senhor rasgue
esse véu de vontade própria das pessoas. Ajude cada irmão e cada irmã a rasgar este véu, para que ele esteja completamente entregue a Ti, Pai. Pedimos o perdão nesta noite, Pai, que vamos chegar na mesa do Senhor, comer do pão, beber do vinho, lavar os nossos pés. Pedimos o perdão, Pai, do átrio, do lugar santo e do santíssimo, daqui do altar até a porta. Pedimos, Pai, que o Senhor nos perdoa. Perdoa meu irmão, perdoa minha irmã, perdoa todos nós, Pai. Somos falhos e errantes, mas queremos viver uma vida digna do Evangelho. Pedimos e agradecemos o perdão em nome de Jesus Cristo para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, levante as mãos para cá, vamos consagrar juntamente agora que nós pedimos perdão para Deus, pela fé sabemos que não há nenhuma mancha mais em nós, pelo sangue de Cristo. Agora a Bíblia diz que o que 2 ou 3 concordar na terra, o Senhor concorda no céu. Então vamos todos, levante as mãos e vamos consagrar o pão, depois o vinho. Deus grande, Emanuel, grande El Shaddai, o todo-poderoso Jeová Adonai Shalom, Tsidkenu, o grande Melquisedeque. Na noite da traição, o Senhor tomou o pão asmo, tendo dado graças, deu aos apóstolos, dizendo, é a minha carne que é partida por vós. Cada irmão e irmã que comer desse pão asmo, ficará estimulado, curado, libertado, vivificado, para viver uma vida digna do Evangelho. Como igreja do Deus vivo, ministro da palavra, consagramos e santificamos o pão asmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Agora, amados, levante as mãos, vamos consagrar o vinho. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, grande é o Teu nome, Pai, por toda a eternidade. Nós cremos, Pai, na Tua presença, porque o Senhor é o Jeová Shammah, o Deus presente, o grande eu sou, o Adonai, e creio que o Senhor está aqui nesta noite, Pai, dando para nós a inspiração da palavra, rasgando os véus de vontade própria dos corações. Pedimos agora, Pai, na noite da traição, o Senhor tomou o vinho, tendo dado graças, deu aos apóstolos, dizendo, é o sangue do novo pacto, da nova aliança. Cada irmão e irmã que beber desse vinho, desses cálicezinhos aqui, Pai, da taça, Senhor, todos esse vinho aqui, Pai, nós o consagramos. O irmão e irmã que beber deste vinho ficará estimulado, curado, libertado, transformado, vivificado para viver uma vida digna do Evangelho. Como igreja do Deus vivo, ministro da palavra, consagramos e santificamos o vinho em nome de Jesus Cristo para a Tua glória. Amém. Amém. Orado e consagrado. Agora vamos ler, irmão, a palavra oficial para o lavamento dos pés, que está em São João 13:4. São João 13:4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhes, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo.
Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou seus vestidos, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Podeis assentar, amados. Amados, eu vou quebrar o pão já para nós começar a cear. O irmão, se quiser, pode encerrar. E aí, irmãos, como aqui